Fala galera, eu sou o Ito Nascimento e você está no canal Evangelho do Reino, onde juntos iremos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Antes de tudo, não esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e compartilhar também esse conteúdo. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Segue a nossa página no Instagram que vai estar logo aqui. Antes de abrir a Bíblia, gostaria de te convidar a fazer uma oração e pedir a direção de Deus para os estudos. Vamos juntos orar? Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a Tua direção mais uma vez para o estudo da Tua Palavra. Nos dirija, que o Senhor possa abrir a nossa mente à compreensão, nosso coração à aceitação, que tudo, Senhor, que falamos aqui possa servir para a honra e a glória do Teu nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Acabamos no estudo passado, nós terminamos a série de estudos sobre o santuário. Aprendemos sobre o ministério de Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote, como a oferta. E hoje nós daremos início aos estudos do Apocalipse. Será um tema muito bom. Apocalipse, um futuro e esperança. Interessante que Billy Graham ele tem uma frase muito bonita, que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: eu li a última página da Bíblia e tudo vai acabar bem. Amém? Eu li a última página da Bíblia e vi que tudo vai acabar bem. Todos os cristãos, todos os filhos sinceros de Deus que morreram, eles descansaram com esperança na segunda vinda de Cristo. Jó, em um tempo em que Jesus ainda não tinha se encarnado, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, estou certo de que no fim do tempo ele irá se levantar. Né? Muitas pessoas estão se perguntando como será o fim da história, como vai acabar o fim da história humana. Hollywood é bem criativo, né? Lançou filmes como 2012, Independence Day, eles têm uma criatividade imensa, né? Lançam filmes sobre destruição, algo totalmente distorcido do que a Bíblia nos apresenta. E hoje nós começaremos esse estudo sobre o Apocalipse. Como será a volta de Cristo? Você já se fez essa pergunta? Como Cristo irá voltar? Será algo secreto? Para início, eu gostaria de convidar em Apocalipse capítulo 1, o verso 7. Apocalipse capítulo 1, verso 7, onde vai dizer o seguinte: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. A volta de Cristo não será algo secreto. Ele próprio falou: assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Muitas pessoas dizem que a volta de Cristo será secreta, as pessoas serão arrebatadas secretamente, mas não é essa a visão que a Bíblia nos ensina. Não é essa a visão que Deus nos apresenta. Ele diz: eu venho sobre as nuvens dos céus com todos os anjos. Por que ele vem com todos os anjos? Para reunir os salvos dos quatro cantos da terra. Só que disse mais: até quantos o traspassaram. Quem são esses que traspassaram Jesus e que irão ver ele voltar? Você se lembra quem são eles? Exatamente, os romanos e os judeus que crucificaram a Jesus. Esses irão ressuscitar para ver Cristo voltar. Essa ressurreição nós chamamos de ressurreição especial. Nós vamos ter 3 ressurreições. Nós temos 2 apresentadas por Cristo lá em João 5:28, onde ele diz assim: não vos maravilheis disto, mas vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a minha voz e sairão, uns para a vergonha, uns para a vida e outros para a morte eterna. E a terceira ressurreição é a ressurreição onde ressuscitaram essas pessoas para que possam ver ele voltar em glória e majestade, porque crucificaram ele. A primeira ressurreição se dará quando Cristo voltar em glória e majestade. Os justos vão ressuscitar, serão levados para o céu. A segunda ressurreição só se dará após 1000 anos, que é a ressurreição dos ímpios. Só que tem uma ressurreição, que é essa ressurreição especial, que os 2 grupos ressuscitarão. É exatamente por isso que nós chamamos de especiais. Irão ressuscitar no grupo de ímpios, os saduceus, os fariseus que crucificaram a Jesus. O interessante é que no julgamento eles ficam blasfemando contra Jesus. Diz: olha, nos mostre se você é verdadeiramente filho de Deus. E aí Jesus disse: olha, em verdade eu vos digo que vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus com poder e glória. Vocês verão o Filho do Homem. Se eles vão ver, certamente é porque irão ressuscitar. E quem são o grupo de justos que irá ressuscitar nessa ressurreição especial? A Bíblia faz silêncio. Nós não sabemos. Mas Deus, Ellen White, uma autora cristã, ela diz: todo aquele que morreu com fé na mensagem do terceiro anjo irá ressuscitar. Ela está falando da ressurreição especial, que é essa ressurreição de Daniel 12:2 que nos apresenta. Né? Vamos agora para Apocalipse capítulo 22, o verso 20.
Apocalipse capítulo 22, o verso 20 vai dizer o seguinte: Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: Certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. O livro do Apocalipse começa com, no versículo 7, capítulo 1, diz assim: Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. O capítulo 22, no finzinho do livro, diz: Aquele que vem não vai demorar. Ele vem logo, ele está vindo rápido, ele vai vir imediatamente. Né? Ele vai vir sem demora. De fato, o livro do Apocalipse, ele inteiramente está ligado, tudo está ligado a Cristo. Cristo é o centro do Apocalipse. E muitas pessoas por aí sabem mais sobre as bestas do Apocalipse do que sobre o próprio Jesus Cristo. No capítulo 1, ele se apresenta como aquele que anda no meio dos castiçais. No capítulo 2 e 3, ele guia, ele lidera a sua igreja nos períodos da história. No capítulo 4, ele é aquele que se assenta no trono com seu Pai. No capítulo 5 e 6, ele abre os 7 selos. No capítulo 8 e 9, ele toca as trombetas. E assim por diante. No capítulo 10, ele lidera ali o seu povo, ele conduz o seu povo na experiência do grande desapontamento. No capítulo 11, ele protege, ele ressuscita as duas testemunhas mártires. No capítulo 12, ele lidera a sua igreja que está no deserto. No capítulo 13, ele vence as duas bestas. E assim por diante. O livro do Apocalipse é Jesus que é o centro de tudo. Se nós tiramos Jesus do centro, nada tem mais sentido, nada tem mais poder. Agora fica uma pergunta: por que Jesus tem que voltar? Por que Jesus Cristo tem que voltar? Meus irmãos, muitas injustiças estão acontecendo. O mundo clama por justiça. Pais matando filhos, filhos matando pais, crianças morrem de fome, crianças são assassinadas, existem muitos estupros, muitas coisas ruins acontecem. E o mundo clama por justiça. E Jesus virá para trazer essa justiça. Jesus virá para conduzir o seu povo e um dia ele vai nos levar para a morada de glória. A morada que ele nos prometeu, a morada que ele nos está preparando. Agora, minha pergunta: o que acontecerá com as pessoas mortas, que tiverem descansado em Cristo Jesus? Com aquelas pessoas que morreram, mas descansaram com a esperança na segunda vinda de Cristo? Vamos para 1 Tessalonicenses 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz o seguinte. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz o seguinte: Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No decorrer da volta de Jesus, aqueles que estiverem descansados, com a esperança na sua volta, irão ressuscitar com o corpo glorificado. E os vivos? O que acontecerá com os vivos? Vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 50. A partir do verso 51, diz o seguinte: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, que o corpo mortal se revista da imortalidade. Acontecerá o processo da glorificação, a recompensa que Jesus nos dará, porque nós vamos perseverar na sua graça até o fim. Por isso ele falou: olha, persevere até o fim e vocês serão salvos. Como nós perseveramos? Estando ligado a Jesus. Somente estando ligado a Ele, nós podemos perseverar na fé, andando em boas obras, para que Deus seja glorificado através disso. Nós teremos esse corpo transformado. Claro que nós guardaremos a nossa fisionomia, a nossa altura também. Quando chegarmos no céu, nós iremos crescer até a estatura de Adão. Falando dos baixinhos, nós iremos crescer mais no céu. Agora os altos não irão crescer tanto. Agora nós iremos crescer bastante, temos esse privilégio, não é mesmo? O que acontecerá com os mortos que estiverem rejeitado a Cristo? Os mortos ímpios que estiverem descansados sem Cristo Jesus. Apocalipse capítulo 20, o verso 5, diz o seguinte: Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então Jesus volta. Nós seremos levados para o céu com Jesus. Os mortos vão ressuscitar após 1000 anos. Esta é a segunda ressurreição. A ressurreição de que falou Jesus. Falou, olha, um dia todos os que se acham nos túmulos ouvirão sua voz. A primeira ressurreição foi a dos justos.
dos justos. A segunda é a ressurreição dos ímpios. O que vai acontecer com os ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar? Vamos para 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2, o verso 8. 2 Tessalonicenses 2, o verso 8. Diz o seguinte: Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Os ímpios que estiverem vivos quando Jesus voltar, eles estremecerão. Eles buscarão a morte, mas a morte fugirá deles. Vai dizer Apocalipse 6 que eles clamarão aos rochedos para que caiam sobre eles. Por quê? Porque rejeitaram a Cristo. Eles enfrentarão o mesmo que Cristo enfrentou na cruz do Calvário. Eles enfrentarão a separação do Pai, a separação de Deus. Eles estarão separados de Deus e por isso clamarão para que a morte venha sobre eles, mas ela fugirá deles, porque rejeitaram a Cristo. Todas as oportunidades que Cristo deu, elas não aceitaram. E Jesus está chamando a mim e a você para que nós possamos fazer a nossa entrega a Ele, porque somente com essa entrega que um dia nós poderemos estar ao lado dele. Meus irmãos, agora eu gostaria de convidar a refletir em duas características desse ser que vem com as nuvens dos céus. Quem é esse ser que vem sobre as nuvens dos céus com poder e grande glória? Apocalipse, o capítulo 1, o verso 5, a segunda parte diz o seguinte: Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aquele que nos ama. Jesus Cristo, Ele nos ama. João 3,16, um verso muito conhecido, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como que Deus amou o mundo? João diz: de tal maneira. De tal maneira. Eu não sei como Ele amou, mas Ele amou de uma forma miraculosa, de tal maneira. Jesus, demonstrando esse amor, Ele se entregou na cruz por cada um de nós. É como um pai que coloca seu filho no berço e quando o seu filho chora, ele vai até o seu filho. E ele só sairá de lá quando tiver a certeza de que o seu filhinho estará seguro. Ele ama esse filhinho. E Deus também nos ama. Mas nós nunca fizemos nada para Deus, nós somos maus, nós somos pecadores. Não é pelo que nós fizemos para Deus, mas é que nós somos para Deus. Nós somos filhos dele, nós somos feituras dele, criados para ele. E Jesus nos deu esse direito na cruz do Calvário, de sermos chamados de filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Ele está chamando para poder ser participantes dessa coisa maravilhosa, de ser filho do Rei do Universo. Outra característica é o verso 18, e diz o seguinte: Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus disse: Eu tenho a chave da morte e do inferno. O inferno aqui é sinônimo de sepultura. Né? Na Bíblia, inferno é sinônimo de sepultura, nada tem a ver com um lugar físico, mas é sinônimo de sepultura. Jesus disse: Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus nos fez a promessa de que um dia todos os que se acham, aqueles que descansaram com a esperança na sua promessa da segunda vinda, irão ressuscitar. Ele irá trazer à vida pessoas que nós amamos. Sábado passado, eu chego em casa e recebo uma triste notícia de que o meu avô havia falecido. E aquilo me deixou muito triste, porque nós éramos bem próximos, a gente ia para a roça juntos, a gente era muito próximo. O meu pai sempre morou perto dos meus avós, eles sempre quiseram que o meu pai estivesse perto deles. Nós morávamos ali pertinho deles. Tínhamos uma vida, uma ligação muito forte. E eu sofri bastante com essa perda. Algo muito ruim, porque nós não estamos acostumados com a morte. Sabe por quê? Porque não foi Jesus quem criou. Ele disse: Eu quero que vocês tenham vida e vida em abundância. Eu tenho uma esperança muito grande de um dia poder ver o meu avô. Ele não era adventista do sétimo dia, mas ele era muito sincero naquilo que ele acreditava. Ele tinha um coração puro e era muito sincero naquilo que ele acreditava. E eu alimento uma esperança muito grande no meu coração de um dia, quando Jesus voltar em poder e glória, na manhã da ressurreição, que eu possa ver o meu avô também ser ressuscitado com o corpo glorificado. E um dia nós estaremos juntos no céu. Certamente você também tem pessoas que você ama
que a morte o levou. Talvez um pai, uma mãe, um tio, um avô, um filho, que a morte o levou. O Evangelho, ele traz soluções para tudo, até para a morte. E Jesus nos fez a promessa. Um dia eu vou trazer à vida todas as pessoas que você ama. Que eu e você possamos nos apegar a essa promessa. Porque um dia ele vai voltar nas nuvens dos céus com poder e grande glória. E ele falou que venho sem demora. Que eu e você não possamos adiar a nossa entrega. Que eu e você não possamos rejeitar a voz do Espírito Santo. Eu gostaria de fazer uma oração por mim e por você. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por o Senhor nos fez a promessa de que um dia o Senhor voltará em glória e majestade. Nos conduza nos caminhos da Tua salvação, Pai. Nos conduza rumo a Canaã celestial. Não é fácil a caminhada até lá, mas valerá a pena chegar ao final vitoriosos como servos do Senhor. Nos guie e nos direcione, Pai. Te oramos em nome de Jesus. Amém.